Pois bem, é, mesmo que ainda agora eu ainda continue tateando no escuro, as faíscas contidas nesta obra que James Lowe escreveu terminaram iluminando a visão do caminho que a gente poderia seguir hoje. E aqui, indicando-nos, pelo menos indicando para mim, onde está de fato o fogo da sabedoria ou o fogo da lucidez, como prefere o próprio James Lowe, e como a gente pode perceber o brilho da vacuidade e sentir o calor da compaixão. Assim, o livro apresentou muitas pistas nessa direção, pelo menos para mim, através das suas faíscas. Para quem não conhece, o livro é uma coleção de pequenos escritos que foram reunidos a partir das poesias, isso é importante, a partir das poesias e dos ensinamentos de James Lowe, que foram lindamente captados e materializados pelos tradutores da sua obra no Brasil. Na verdade, o livro ele mesmo é como um corpo em brasa. Eu vejo o livro como um corpo em brasa, do qual se desprendem muitas faíscas. Duas destas faíscas me tocaram de forma mais precisa, e por algumas razões, que pretendo compartilhar muito brevemente com vocês, por conta do nosso tempo, como o João disse. A primeira faísca é intitulada justamente Vacuidade, através de uma beleza poética que lhe é própria, que lhe é peculiar. James Lowe traduz as potencialidades intraduzíveis da experiência da vacuidade, dizendo o seguinte: ele abre esse tópico da vacuidade com uma poesia que diz o seguinte: relaxe e solte, relaxe e solte. Esteja a mente agitada ou quieta, relaxe a fixação no que surge. Esteja ciente da sua própria existência, se desdobrando e desaparecendo. Quem está tendo essa experiência? Nossa mente, a base da nossa existência, não é algo que possamos compreender. Que estranho, que inesperado. Em nossa lucidez, todas as coisas surgem. O sol e a lua surgem, nossos corpos surgem, nossos pensamentos e sentimentos surgem. Se pensarmos em algo que não está na nossa consciência, bem, agora está. Se todas as coisas surgem da própria mente e ela não é uma coisa, como nenhuma coisa poderia dar origem a alguma coisa? Não existem algumas coisas. Relaxe e se abra. Relaxe e se abra. Descubra tudo o que você escondeu de si mesmo. Isso é fascinante. E aí, logo depois da poesia, vem um ensinamento do James Lowe, ainda nesse mesmo tópico, que diz o seguinte, onde ele diz o seguinte: a vacuidade está presente em todos os lugares. Tudo em todas as circunstâncias é inseparável da vacuidade. Essas afirmações são verdadeiras e, no entanto, a vacuidade é inapreensível e as palavras não podem englobá-la, pois ela está no exato limite da linguagem. Pois ela está no exato limite da linguagem. Quando falamos, criamos verdades parciais, pequenos acenos ou dicas que indicam que neste exato momento o que eu digo é a visão daqui, do local em constante mudança da minha vida que se desdobra. Todos nós agimos como se nossas palavras pudessem constituir a história completa, como se a vida pudesse ser resumida. Dessa forma, encontramos-nos em uma espécie de teatro. O teatro do como se fosse, do faz de conta. O teatro começa com a suspensão da incredulidade. Quando vamos ao teatro, sabemos que, por um lado, as pessoas que aparecem no palco são atores e que recebem dinheiro para fingir serem outras pessoas. No entanto, quando elas sobem ao palco, ficamos felizes em acreditar que são os personagens que se apresentam. Queremos ser enganados, de certa maneira. Queremos nos perder no faz de conta. Isso é muito profundo e se ilumina o desejo do ego de se infundir com o objeto, para se livrar do fardo do isolamento solitário. O alívio de ver isso, no entanto, dura pouco. Ser uma pessoa mundana e ser uma pessoa espiritual são delusões se não estivermos presentes para e como a base do ser.
Simplesmente mudar a forma e a cor das nossas delusões não trará o despertar. Mas ver a delusão como uma ilusão revela a não dualidade da forma e vacuidade. Isso é o James Lowe, em Faíscas, falando sobre vacuidade. Eu penso que James Lowe, desde a minha visão limitada, foi muito, mas muito feliz em sua abordagem da vacuidade em Faíscas, porque na contramão das abordagens exegéticas da vacuidade, James Lowe opta por fazer um uso da palavra, um uso específico da palavra, que ao invés de nos afastar, nos aproxima da experiência da vacuidade. O que James Lowe nos ensina ao começar sua abordagem da vacuidade de forma poética é que o ponto de vista da vacuidade não se deixa revelar por nenhuma hermenêutica, por nenhuma exegese, por nenhuma interpretação filosófica. A experiência da vacuidade não se deixa capturar na reflexão sobre. De modo que, se a gente quiser realmente abrir no mundo da educação, entendido enquanto processo de formação humana, uma possibilidade real e sensível de ver a vacuidade presente em todos os acontecimentos da nossa vida, já que a vacuidade ela mesma, como diz o James Lowe, está em todos os lugares, então a gente precisa aprender a fazer um outro uso da palavra, a fazer um outro uso da linguagem. Em linhas gerais, de acordo com a filosofia budista mística do Lama Anagarika Govinda, da qual um pensador que gosto muito chamado Franco Bifo Berardi se apropria, as palavras elas têm duas dimensões, digamos assim. Ou se a gente quiser estender, a linguagem tem duas propriedades. Por um lado, as palavras teriam uma dimensão mais funcional, operacional, uma dimensão, digamos, técnica, uma dimensão lógica, racional, logocentrada, logocêntrica, por assim dizer. Por outro lado, as palavras teriam também uma dimensão irracional, ou como prefiro, uma dimensão energética, uma dimensão afetiva, erótica, pulsional, vibracional. Essa dimensão mais lógica, racional, funcional da linguagem, a filosofia budista mística do Lama Nagarika Govinda chamou de Chabda. E a dimensão irracional, vibracional, pulsional ou afetiva, se a gente quiser, a dimensão energética da palavra, a filosofia budista do Lama Anagarika Govinda chamou de mantra. Shabda, portanto, são as palavras comuns que normalmente compõem o nosso discurso. São as palavras comuns que normalmente utilizamos para nos referirmos aos objetos e conceitos na troca normal de significados operacionais. Shabda, portanto, refere-se aos sons comuns da fala. Falar é Shabda. Tagarelar é Shabda. Usar as palavras para se comunicar como a gente normalmente faz, como a gente normalmente se comunica, isso é Shabda. E justamente por isso relaciona-se com a dimensão mais funcional, operacional da linguagem. Pois bem, enquanto o Shabda atua nesse nível mais usual, nesse nível mais comum, nesse nível convencional da nossa comunicação diária, a palavra mantra, por outro lado, atua no nível mais vibracional, no nível funcional, no nível afetivo, no nível energético da linguagem. O mantra é, digamos, a vibração sonora da linguagem. O mantra é a potência mágica, se a gente quiser. É a potência afetiva da linguagem. O mantra é o corpo emocional da palavra. Em outras palavras, valendo-me agora das contribuições de um pensador chamado Jacques Rancière, a gente poderia dizer que por trás dessa delimitação ou dessa distinção entre Shabda e mantra, existe, na verdade, uma oposição mais fundamental entre duas maneiras de usar as palavras, duas maneiras de usar a língua ou a linguagem. Uma por meio da retórica, e a outra através da poética, através da poesia. A retórica é Shabda. A poética, usada por James Lowe em Faíscas, da minha perspectiva, é mantra. Sabendo disso, quando James Lowe começa a sua abordagem da vacuidade com um texto poético, o que ele está sugerindo para a gente, pelo menos para mim, é que se a gente quiser ver a lucidez, se a gente quiser ver a vacuidade presente em todos os acontecimentos da nossa vida, a gente precisa, em educação, primeiramente, transformar Shabda em mantra. Quando James Lowe diz que a vacuidade do ponto de vista racional, inapreensível, ele está dizendo que precisamos, do ponto de vista formativo, operar uma passagem.
operar uma transformação do uso retórico para o uso poético da língua. Quando a formação faz o uso poético da palavra, ela é capaz de ativar as potências mais íntimas da linguagem. Ou ainda, ao transformar Shabda em mantra, a gente consegue descongelar as potências eróticas pulsionais da linguagem, a gente consegue descongelar o corpo emocional da palavra, reativando, portanto, suas potências mágicas, afetivas, energéticas. É por isso, por exemplo, que as palavras de James Lowe nos tocam, nos sensibiliza. É por isso, inclusive, que a linguagem da literatura prajnaparamita, que tem sua essência no Sutra do Coração, faz coisas com a gente. Porque as palavras do Sutra do Coração da Prajnaparamita não são palavras comuns. Mas, para usar uma expressão do Anagarika Govinda, são palavras mantras. Vocês conhecem, imagina o Sutra do Coração da Prajnaparamita. O Sutra do Coração da Prajnaparamita, ele gira em torno de um diálogo entre dois bodhisattvas, que é Cherenzi e Shariputra. Cherenzi e Shariputra dialogam sobre a perfeição da sabedoria, sendo compelidos a despertar para a compreensão da vacuidade pela força avassaladora de uma mãe, que é a Bhagavati Prajnaparamita. Logo, no início do diálogo, a gente tem a pergunta geradora, que Shariputra dirige para o Bodhisattva Cherenzi, que é, para quem conhece, o que ou como deveria proceder um filho ou uma filha de nobres qualidades que desejasse praticar a profunda Prajnaparamita? Pois bem, com essa pergunta, tem-se início a parte central do ensinamento, que vai abordar uma explicitação da vacuidade, que começa com a seguinte declaração de Cherenzi, abre aspas, ó Shariputra, um filho ou uma filha de qualidades nobres que desejasse praticar a profunda Prajnaparamita deveria ver, assim, veja, se trata de uma visão. Todos os cinco skandhas têm a natureza da vacuidade, forma é vazio, vazio é forma, forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Em seguida, fecha aspas, em seguida, depois de uma discussão em torno da perfeição da sabedoria, o sutra chega no seu ponto mais elevado. O ensinamento chega no seu ponto mais elevado, que é o mantra da Prajnaparamita, que é considerado a forma mais concisa, se a gente quiser, da experiência da vacuidade. A forma mais concisa da experiência da vacuidade é o mantra da Prajnaparamita, que, como diz no texto, é o mantra da grande lucidez. O mantra insuperável, o mantra que torna igual o que é desigual, o mantra que pacifica por inteiro todo o sofrimento. Uma vez que não produz engano, deveria ser reconhecido como verdadeiro. O mantra da Prajnaparamita é recitado da seguinte forma: Teatá Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Após a exposição de que forma é vazio, vazio é forma, a gente até poderia imaginar que o texto, o sutra, diria algo mais sobre shunyata, sobre vacuidade. Ao invés disso, a gente encontra um mantra, gente, que é esse que eu acabei de dizer. Teatá, Ungategate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Em uma tradução livre. Vá além. Vá muito mais além e crie raízes no solo da iluminação. Aí a gente topa aqui em uma verdadeira pedra de tropeço para o pensamento educacional do ponto de vista ocidental. Porque no lugar do Sutra oferecer uma interpretação filosófica para a noção de vacuidade, o Sutra oferece um mantra, gente, suspendendo todas as expectativas do racionalismo filosófico para expor o que está além da própria filosofia da vacuidade, tal como tematizada em nossas exegeses. É como se o texto sorrindo ele nos dissesse: vá além da estrutura cognitiva conceitual, onde nós plantamos, inclusive, os fundamentos dos nossos saberes e da nossa própria formação. Eu penso que James Lowe, também de forma poética, sorrindo, através do uso de palavras mantra, através do uso poético da palavra, sugere-nos que a gente vá além do cognitivismo que tem atravessado os nossos processos formativos. Tanto que, ainda no seu texto sobre vacuidade, nesse mesmo texto, o que vem logo em seguida, no livro de James Lowe, diz exatamente o seguinte: todas as culturas budistas, isso é o James Lowe, todas as culturas budistas parecem ter desenvolvido uma profunda sensibilidade estética. À medida que a confiança na conceituação diminui, a beleza se torna muito importante. Por exemplo, se você for caminhar nos vales do Himalaia, verá muitas pequenas estupas primorosamente colocadas no caminho.
A abertura para a vacuidade dissolve nosso artifício apreendido, permitindo que a espontaneidade intuitiva modele a nossa atividade. Essa, portanto, assim, foi a primeira faísca que me tocou, porque ela mostra não apenas a importância de aprender a usar a linguagem e a palavra de outra forma, de uma forma ainda mais poética, de modo que possamos descongelar o que James Lowe chama de sensibilidade estética, seja através da poesia, da pintura ou da literatura. A forma que o James Lowe aborda o ponto de vista da vacuidade é sempre nos levando para o caminho, digamos assim, da arte de um modo geral. Quer dizer, sem descongelar nossa sensibilidade estética, seja através da poesia, da pintura ou de qualquer forma artística, não é possível ver a lucidez. Porque abrir uma possibilidade sensível de ver a vacuidade só se torna possível através de um processo de reativação da nossa sensorialidade, da sensibilidade, das potências afetivas, eróticas, mágicas, energéticas da linguagem. Por isso que para mim é muito acertada a forma que James Lowe usa a palavra em faíscas e por isso o livro é tão raro. De outra maneira, o que James Lowe nos ensina através da sua poesia é que não se desperta para a não dualidade ou não se atinge a compreensão da vacuidade através de um exercício meramente mental. É uma questão de vê-la realmente. Ao mesmo tempo, a gente precisa entender que não existe um método padrão, não existe um caminho uniforme pré-estabelecido para produzir a experiência de Shunyata, a experiência de vacuidade. A gente pode estar sentado em meditação formal, ou simplesmente lavando os pratos, cozinhando, amamentando, varrendo. Todas essas situações podem servir de base para que a gente desperte para a vacuidade. Naropa, que foi um grande mestre indiano, viu Shunyata quando seu professor, Tilopo, descalçou a sandália e golpeou o seu rosto com ela, na testa. Naquele momento, no exato momento em que ele foi golpeado, ele viu a vacuidade. Então, não há condições pré-estabelecidas ou, digamos assim, fenômenos pré-fabricados para ver Shunyata. O Zen, por exemplo, traz algumas histórias muito interessantes. Assim. Tem um livro do José Gil que eu gosto muito, que ele traz duas histórias que, de certa forma, também dizem, do ponto de vista do Zen, como a gente pode despertar para a visão, digamos assim, da vacuidade. Em uma história, tem duas histórias que ele conta. Uma diz o seguinte: Techan Nankien era um grande erudito do Sutra do Diamante. Ao saber que existia qualquer coisa a que se chamava Zen, que punha de lado todos os textos escritos para atingir diretamente a iluminação, ele foi ver Luntan, o professor, para que este lhe ensinasse essa doutrina do vazio. Um dia, Techan, o aluno, estava sentado lá fora, tentando penetrar no mistério Zen. Por que não entras? Disse-lhe Lutan, o professor. Está escuro como breu, respondeu Techan, o aluno. Uma lâmpada foi acesa e oferecida a Techan, o aluno. Mas no momento em que este ia pegar-lhe, Lutan soprou em cima dela. No mesmo instante em que o mestre apagou a luz, a vela, Techan abriu-se para a experiência da iluminação. A segunda história, isso é o Zen é direto. A segunda história parece mais enigmática, mas também é nessa direção. Um aluno saiu um dia para acompanhar o seu mestre, Matsu. Um grupo de gansos selvagens voava no céu e Matsu perguntou: O que é? O mestre perguntou: O que é? São gansos selvagens, mestre. E o mestre continuou perguntando: Para onde vão? Desapareceram, mestre. Matsu, o mestre, pegou bruscamente no nariz do seu aluno e torceu com força. Não aguentando a dor, o aluno começou a gritar muito alto. Tu dizes que desapareceram, disse Matsu, o professor, mas mesmo assim, elas ainda estão aqui desde o princípio. Isto provocou suores frios no dorso do aluno. Assim, ele alcançou o Satori. Vejam, essas histórias do Zen, assim como a história de Tilopa e Naropa, assim como as poesias, por exemplo, também do James Lowe, nos revelam
muitas formas de usar as palavras para que possamos ver a vacuidade. Mas eu gosto, sobretudo, dessas duas últimas histórias, assim como da história de Tilopa e de Naropa, porque, como disse, elas me ligam a uma outra faísca que se desprendeu do Corpo em Brasa, que é o livro de James Lowe, e que me tocou profundamente. Essa faísca intitula-se Professor. Professor. E diz o seguinte, o James Lowe, através dessa faísca intitulada Professor. É, o interessante é que esse tópico intitulado Professor do livro do James Lowe é antecedido por uma imagem de uma deidade irada em união com sua consorte. É típico da iconografia budista tântrica. E embaixo dessa imagem de duas deidades em união não dual, digamos assim, há uma descrição que diz vacuidade estrondosa. Veja, esse é o tópico que abre esse capítulo, intitulado Professor. Vacuidade estrondosa, que destrói a delusão, libertando-nos ferozmente com o amor não nascido. E aí ele segue para o tópico propriamente intitulado Professor. Uma prece comum de refúgio tibetano diz: eu tomo refúgio no Buda, a melhor de todas as criaturas de dois pés. Eu tomo refúgio no Dharma, que é tranquilo e livre de desejos. Eu tomo refúgio na Sangha, a melhor companhia. James Lowe diz: meu professor costumava dizer: o melhor deles é o Dharma, porque é tranquilo e livre de desejos. O Buda quer que você se ilumine. A Sangha tentará ajudá-lo a se iluminar, mas o Dharma não quer nada de você. Aposte no Dharma. Fecha aspas. Livre de desejos, soa muito gentil. O Dharma está simplesmente lá. Ele está lá. Quer você o pegue ou o deixe para lá. Não vai se sentir insultado se você não tiver interesse nele e não vai se sentir exaltado se você se sentir muito interessado por ele. O Dharma é apenas o Dharma. E este é um refúgio muito bom, porque está sempre lá, aberto e sem preconceitos ou carteirinhas de sócio. Sempre tem o mesmo sabor. Então, cada vez que você o pratica, você encontra o mesmo foco e as mesmas boas-vindas. Não é como um relacionamento de casal, em que você fala com seu parceiro ou parceira e o que você diz muda o humor dele ou dela. O que, por sua vez, muda você. Seu trabalho muda, seus filhos mudam, o clima muda, tudo muda, exceto o que não muda. Aquilo que não muda é a vacuidade e a abertura. Este é o verdadeiro significado do Dharma. Veja a sensibilidade de James Lowe. Vocês precisam ler para ter esse texto para ler devagar, gente. O título é Professor, mas ele começa fazendo um elogio ao Dharma e depois a própria vacuidade, num tópico sobre o professor. E depois a gente entende por que ele faz isso. E aí sim, ele começa a falar de fato do professor dele. Ele diz: o professor principal é o falecido Timeridin Lama, também conhecido como C.R. Lama. Ele era um lama casado que vivia com sua família e, quando conheci na Índia, ensinava em uma universidade. Ele era um grande erudito, uma pessoa muito poderosa e não era nada sagrado. Ele era muito comum no seu modo de vida. Suas qualidades se mostravam sem que ele fizesse afirmações especiais sobre ele mesmo. Nas linhagens do budismo tibetano, existem muitos estilos diferentes de prática, inclusive de você acessar a natureza da vacuidade, despertar para a não dualidade, para a visão da vacuidade. Guru é uma palavra que possui muitas derivações. Meu professor me disse que uma das principais está ligada à palavra sânscrita para vaca. E isso porque, se você comer muita carne, você se sentirá muito pesado. E o guru é um cara pesado. Essencialmente, é alguém que dá um ensinamento que visa provocar uma transformação ou um despertar. O guru representa a linhagem ininterrupta de transmissão desde a época do Buda. A principal coisa sobre um guru é que ele deve ter estudado muito e entendido o que estava estudando. Ele deve então ter praticado profundamente o que estudou e ter acordado para a verdade daquilo. Ele deve ser capaz de comunicar esses ensinamentos de uma forma que seja impactante para as pessoas em todos os níveis, no nível do corpo, no nível do sistema de energia, no dos sentimentos e no nível dos pensamentos. Com isso, o guru ajuda a transformar as pessoas, a desviar o olhar delas de tal forma que comecem a experimentar lacunas no fluxo de suas suposições. Essas lacunas são a primeira amostra do espaço dentro do qual o que se é mostra.
Esta é a função do guru e pode ser desempenhada com formalidade, com informalidade ou com uma mistura de ambos. E aí vem a parte mais tocante para mim. Para mim, o livro todo vale por isso que eu vou dizer agora, minha gente. Sim, a gente poderia terminar aqui, e vai inclusive terminar aqui. É, diz o James Lowe, o aspecto mais importante da transmissão, e a gente poderia dizer da transmissão da vacuidade, é o relacionamento com o professor. É o relacionamento com o professor. E para mim, a frase, assim, que supera tudo. Veja, ele começou um texto falando sobre como o Dharma é superior em relação às outras joias, digamos assim, do budismo. Aí aqui ele diz: o professor é o local da vacuidade. Minha gente, eu passei minha tese inteira querendo achar essa frase. E está aqui. Quer dizer, o professor é o local da vacuidade. Vejam, não sei se vocês sabem, mas a minha tese tratou do ponto de vista da vacuidade como experiência de pensamento, mas eu não queria falar sobre vacuidade. Eu queria falar, na verdade, sobre Guru Rinpoche. Eu lembro de uma noite que eu estava na casa de Alexandre, que é um professor também da universidade, foi professor, foi meu professor no NEINFA, lá no COC. E eu estava lá na casa de Alexandre, a gente estava conversando no quarto dele antes de dormir. E eu disse a ele do meu interesse. Na verdade, eu não queria entrar na universidade nem para fazer mestrado, nem doutorado. E eu disse a Alexandre: se um dia eu entrar na universidade para fazer mestrado, doutorado, que seja para falar de Guru Rinpoche. Pois bem, eu consegui, de certa maneira, em certo sentido, fazer isso no doutorado. Eu queria falar sobre Guru Rinpoche, mas eu queria falar sobre Guru Rinpoche por conta disso que James Lowe acabou de dizer. Porque o professor é o local da vacuidade. Isso é uma expressão do James Lowe. O professor é o local da vacuidade. E o contato com essa vacuidade pode alterar profundamente a base do nosso estar no mundo. A relação com o professor pode alterar profundamente a base do nosso estar no mundo, transformando-nos. Quer dizer, de acordo com o que eu chamo de pedagogia tântrica, somente um mestre, a mestre, somente um professor, uma professora pode nos ensinar e nos transmitir a visão da vacuidade. Justamente por conta disso que o James Lowe acabou de dizer. É porque o professor é o local da vacuidade. Que a visão da vacuidade só é possível por meio de uma relação com o outro, que é o mestre, que é o professor, que é a professora. A aprendizagem ou a visão de Shunyata tem sempre a necessidade de passar pela relação com esse outro que é o mestre. Em nosso caso, quer dizer, no caso da nossa tese, esse mestre é Guru Padmasambhava, também conhecido como Guru Rinpoche. Isso lembra, inclusive, a hermenêutica do sujeito, que é um livro, um curso, na verdade, de Michel Foucault. Na primeira aula do dia 13 de janeiro de 1982, a gente vai encontrar uma passagem nesse livro que nos permite traçar um paralelo entre o que estamos dizendo e o que Foucault estava propondo e defendendo sobre a posição do mestre no cuidado de si, na ética do cuidado de si. Para Michel Foucault, não se pode cuidar de si sem passar pelo mestre. Não há cuidado de si sem a presença de um mestre. Da mesma forma, para nós, não se tem a visão da vacuidade sem passar pelo mestre, porque é através da sua presença e do amor, esse amor que está exatamente prefaciando esse tópico, intitulado Professor, da obra de James Lowe, é do amor que o mestre tem por nós que a vacuidade se dá a ver. Só é possível ter a visão da vacuidade por meio de uma relação com o outro, que é o mestre, porque o professor, de novo, é o local da vacuidade. Somente a partir de um encontro único e imprevisível com o mestre, com o professor, com a professora, a gente pode ver a vacuidade presente em todos os acontecimentos da nossa vida. Quando a gente for capaz de superar todas as barreiras construídas pelo nosso ego entre nós e o professor, entre nós e a professora, para que possamos abraçar afetivamente esse encontro único. Somente aí, nesse lugar, nesse abraço, seremos capazes de ver a vacuidade. E abraçar afetivamente, isso é uma expressão do José Gil. Abraçar afetivamente significa alargar
e moldar o espaço do corpo, isto é, da consciência do corpo, ou do corpo como corpo da consciência. Quer dizer, não há, diferentemente assim, das nossas propostas formativas, que são atravessadas, sobretudo, por essa primazia cognoscêntrica, intelectiva, por esse cognitivismo, o que, de diferentes formas, José Gil, James Lowe e esses diferentes mestres e professores estão nos dizendo é que, sem restabelecer o lugar e a primazia do corpo nos processos formativos, não é possível criar uma possibilidade sensível de ver a vacuidade, porque o sítio da vacuidade é o corpo ele mesmo. Por isso que James Lowe corporifica a vacuidade na figura do mestre, na figura do professor. O professor, quando ele diz que o professor é o local da vacuidade, o que ele está fazendo é corporificando a vacuidade em uma presença, que é a presença do mestre. Sem essa corporificação, não é possível, eu penso, pelo menos da minha perspectiva, a gente ter a visão, uma visão genuína e sensível da vacuidade. Por isso, se ficar alguma coisa desse encontro, que seja essa expressão do James Lowe. O professor é o local da vacuidade. Sem ele, não há visão possível da vacuidade, não há despertar possível. O Guru Rinpoche é quem diz isso, assim, o professor é o maior de todos. O professor, a professora é a maior de todas, porque antes do professor, nem mesmo a palavra Buda existia. Então, o professor é de fato esse lugar em que é possível a gente abraçar afetivamente a visão da vacuidade. Porque é ele o lugar, o sítio do próprio vazio. No abraço, é abraçando esse encontro único, imprevisível com o professor que eu penso que a gente pode também se abrir para a experiência da vacuidade, porque é assim que eu sinto na relação com os meus professores e com os meus mestres, com minhas professoras lá na experiência do NEINFA. Sem eles, nada disso seria possível. Então, se estou aqui é por conta deles, é por conta delas, e é para eles e é para elas que eu dedico também esse nosso curto encontro. Para João também como essa figura, né, como esse professor, para o professor de João, para o James Lowe, que eu também dedico isso, porque sem eles nada disso seria possível. Grato a cada um e cada um dos aqui presentes e espero que em algum momento a gente tenha condições de ter um tempo maior para que a gente possa aprofundar essas questões e falar de forma mais detida e com mais vagar sobre essas questões tão importantes e tão sensíveis para a formação humana, para a educação entendida enquanto processo de formação e de transformação do humano. Grato, grato, João. Silas, como um trovão. Obrigado, querido. Eu sei que você está correndo, mas soltar o microfone aqui para todo mundo falar. Ele tem que ir para a universidade, gente. Então, quem puder, só agradecer. Obrigada, Silas. Agradeça. Obrigada, Obrigado, Silas. Silas. Nossa, Obrigada, obrigada, Silas. Silas. Obrigada. Obrigada, Obrigado, Obrigada, Silas. 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 Grato. Obrigado, Obrigada, Silas. Que Silas. travessia Obrigada, linda. Silas. Obrigada. Beijo grande. Obrigada. Cheiro. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Silas. que travessia bonita. Obrigada. Foi lindo, foi lindo. Obrigada. Então, Nossa. a gente tem a expectativa Uau. que aproveitar que ele falou, pegar ele pela palavra, que ele retorne aqui para a gente poder ter mais tempo de construir junto essa sabedoria tão vivaz e tão enraizada que ele traz para a gente, né? Eu acho que trazer fazer um curso sobre a tese, pode ser, e mais, e os desdobramentos, né, dessa tese do que vem, eu acho que seria muito bom, né, Sim. para a gente aqui na nossa pequena comunidade. Obrigado, querido. Obrigado. Cheiro. Tchau, Obrigado. tchau. Cheiro, cheiro. Cheiro. Tchau, tchau. Cheiro. Obrigado. Obrigado, Silas. Obrigada. Obrigado, Tchau, João. Silas. Beijos. Quem for pro Oi, Faíscas, João. entra no outro. A Ah, é gente no tem que. outro, É no João? outro, porque pode ter que tenha gente lá esperando, né? Eu acho. Ah, a Né? gente vai ter tempo de contemplar um cadinho A que o gente senhor reverbera trouxe? lá. Reverbera lá. Ai, então pronto, vamos lá.
Eu acho melhor, porque se alguém chegar atrasado, a gente tá lá, né? No outro. Silas, beijo. Obrigado mais uma vez. Cheiro, cheiro, João. Obrigado. Obrigada. Obrigada.